Bem-vindos ao canal Ouvindo Sobrenatural. Se você gosta de relatos sobrenaturais, inscrevam-se no nosso canal para não perder nenhum vídeo e ative o sininho. Deixe seu like e sua opinião nos comentários. Envie seu relato para o e-mail abaixo. Muito obrigada. Foi um dia que eu nunca vou esquecer. Entrei no hospital com o coração acelerado, já com uma sensação estranha de que algo estava errado. A sala de espera estava cheia, mas o que mais me chamava a atenção era o ambiente pesado. As luzes fluorescentes pareciam mais fracas que o deveriam, e o ar estava denso, quase sufocante. Eu já tinha passado por hospitais antes, mas aquela vez era diferente. Tudo começou quando fui chamada para a triagem. A enfermeira estava claramente exausta, os olhos fundos e movimentos automáticos. Ela mal olhou para mim, preenchendo as informações no computador, como se estivesse em piloto automático. Quando ela finalmente levantou o olhar, percebi que algo estava errado. O monitor que ela usava piscava como se estivesse falhando, mas ninguém parecia notar ou se importar. Quando fui direcionada para uma sala de exames, o pânico começou a tomar conta. O corredor era longo e o som dos passos ecoava de forma estranha, como se houvesse alguém andando atrás de mim, mas quando eu olhava não havia ninguém. As portas das salas estavam entreabertas e vi médicos passando rapidamente, rostos fechados, parecendo mais preocupados do que o normal. Cheguei à sala de exames e lá estava a maca. Só que algo não parecia certo. O ambiente era frio, mas não era apenas a temperatura. Era uma frieza que vinha de dentro, como se todo o hospital estivesse sem vida, apesar das pessoas que trabalhavam lá. O médico entrou, mas parecia distante. Mal falou comigo. Fez o exame em silêncio e o barulho das máquinas me assustava, mais do que deveria. De repente, uma sirene disparou. Em algum lugar do hospital, eu senti um arrepio correr pela minha espinha. Meu coração disparou e tudo o que eu queria era sair de lá, mas de alguma forma parecia que eu estava presa, como se o tempo tivesse mais lento dentro daquele lugar. Olhei para o relógio na parede e os ponteiros quase não se moviam. O silêncio entre um som de máquina e o outro era ensurdecedor. Eu senti que algo estava muito errado. Finalmente, a porta se abriu e outra enfermeira, diferente da primeira, entrou. O olhar dela era vazio, como se ela estivesse vendo através de mim. Ela pediu para eu deitar na maca, e naquele momento eu senti que precisava sair dali o mais rápido possível. A sensação de perigo iminente era avassaladora. Eu recusei o pedido e, com o coração batendo fora de compasso, saí da sala. O caminho de volta ao corredor parecia mais longo do que antes. Eu podia ouvir vozes, mas eram incompreensíveis, como se sussurros distantes. Saí o mais rápido possível. Ao passar dessa recepção, vi que as pessoas continuavam ali, indiferentes ao que estava acontecendo. Quando finalmente atravessei as portas de saída e senti o ar fresco da rua, uma sensação de alívio me dominou. Mas aquele pavor profundo ficou comigo por muito tempo. Até hoje, só de pensar naquele hospital me dá um arrepio. Não sei se foi o ambiente, ou o estado das pessoas, ou algo mais que eu não consigo explicar. Tudo o que eu sei é que nunca mais quero voltar lá. Eu nunca tinha passado por algo tão estranho na minha vida quanto aconteceu naquele dia no hospital. Cheguei lá por volta das 9 da manhã. Tinha acordado me sentindo mal e decidi que era melhor ir logo. Na recepção, a moça que atendeu se chamava Patrícia. Ela estava calma, mas seu olhar parecia vago, quase distante. Quando pedi informações, ela só disse: "Aguarde." O jeito como ela falou, com uma voz quase robótica, já me deixou desconfortável. Depois de esperar por uns 20 minutos, finalmente fui chamada por uma enfermeira. Algo nela também não parecia certo. Sabe quando você sente que a pessoa está ali fisicamente, mas a mente está em outro lugar? Ela mal falou comigo, me conduziu pelo corredor até uma sala de exames, mas o cheiro dela era estranho e o jeito dela eu achei
completamente esquisito. O corredor estava quase vazio, mas a sensação que eu tinha era de estar sendo observado o tempo todo. Quando entrei na sala, o médico chegou, Dr. Rafael. Ele era jovem, mas havia algo perturbador na maneira como ele falava, como se estivesse com pressa, mas ao mesmo tempo apático. Ele começou a me fazer algumas perguntas básicas, mas no meio da consulta, as luzes começaram a piscar e o computador desligou sozinho. Ele nem se incomodou em verificar o que aconteceu. Simplesmente continuou como se fosse a coisa mais normal do mundo. Durante o exame, uma coisa muito estranha aconteceu. Enquanto o Dr. Rafael verificava meu prontuário no sistema, ouvi um barulho vindo do corredor. Era como um sussurro, mas quando perguntei se ele tinha ouvido, ele ignorou completamente. Logo depois a porta se abriu sozinha, mas ninguém entrou. Ele olhou rapidamente e voltou a atenção para o monitor, sem dizer nada. Eu comecei a sentir um desconforto crescente, uma vontade desesperada de sair dali. Então, mais uma vez, a luz deu uma piscada, mas quando dessa vez ela voltou, por uma fração de segundo, eu vi uma figura no canto da sala. Era uma mulher, de jaleco, mas não era ninguém que eu tinha visto antes. Eu pisquei e ela sumiu. Quando o exame finalmente acabou, eu mal conseguia respirar de nervoso. Dr. Rafael simplesmente disse que estava tudo certo e me deu uma receita e saiu sem falar nada, sem nem olhar para trás. Quando a enfermeira voltou para me levar de volta ao corredor, no caminho de volta, passando por uma sala de emergência, eu vi algo que me fez congelar. Uma enfermeira que eu juro que era a Patrícia, aquela mesma da recepção, que estava deitada em uma maca, com uma equipe médica ao seu redor. Mas como ela poderia estar ali, se eu tinha falado com ela uma hora antes? Antes de sair, tentei procurar por Patrícia novamente na recepção, mas não a encontrei. Perguntei a outra recepcionista, uma moça chamada Larissa, se a Patrícia estava bem, mas ela me olhou como se eu fosse louca e disse: Patrícia? Não temos ninguém com esse nome trabalhando aqui. Eu saí do hospital com uma sensação de vazio, como se estivesse presenciado algo que não deveria. Até hoje, quando passo perto daquele lugar, sinto um arrepio correr minha espinha. Oi, pessoal. Eu nunca pensei que estaria aqui contando isso, mas as coisas que têm acontecido na minha casa desde que meu pai morreu estão mexendo muito comigo. E eu precisava compartilhar. Eu nem sei por onde começar, mas vamos lá. Meu pai faleceu há alguns meses e desde então a casa parece diferente, sabe? Não é só o vazio de não tê-lo mais aqui, é algo a mais. Logo depois que ele se foi, comecei a perceber umas coisas estranhas. A primeira vez que aconteceu, eu até tentei ignorar. Foi a noite em que voltamos do funeral. Eu estava deitada, quase pegando no sono, quando ouvi claramente o som da bengala do meu pai se arrastando no chão da sala. Ele usava uma bengala nos últimos meses por causa de um problema na perna. Na hora eu pensei que fosse coisa da minha cabeça, uma espécie de eco na minha memória, mas o som se repetiu várias vezes. Não tive coragem de levantar para conferir. Nos dias seguintes, as coisas ficaram mais esquisitas. As portas começaram a se abrir sozinhas, especialmente a porta do quarto dele. Eu trancava antes de dormir, e pela manhã ela estava escancarada. Eu até chequei as fechaduras, pensei que talvez tivesse algum defeito, mas não. Estava tudo na sua perfeita ordem. O que mais me assustou foi um incidente com um relógio de parede que meu pai adorava. Era um relógio antigo que ele ajustava manualmente toda semana. Desde que ele morreu, eu não mexi mais nele, mas uma noite, do nada, ele começou a tocar. Eu fui ver as horas. O relógio marcava exatamente o momento em que ele faleceu, o que me deixou completamente arrepiada. Lembro de ter ficado paralisada por alguns minutos, tentando raciocinar, mas não encontrei explicação. E as luzes? As luzes. Elas começaram a piscar com frequência, mas só em alguns cômodos, principalmente no escritório dele, onde ele passava a maior parte do tempo. Eu contratei um eletricista para checar a fiação. Ele disse que estava tudo normal. Mas toda vez que eu estou sozinha naquele cômodo, as luzes piscam. Não acontece com mais ninguém, só comigo.
Além disso, tem os cheiros. Às vezes, eu sinto o cheiro do perfume que meu pai usava. Aquele bem característico que a gente nunca esquece. Isso acontece no meio da madrugada e é tão forte que parece que ele acabou de passar por ali. Já vasculhei a casa inteira tentando achar algum frasco perdido, mas não tem nada. O perfume simplesmente aparece e some. Confesso que já pensei em chamar alguém para investigar se há alguma energia ou presença aqui, mas ao mesmo tempo fico com receio. Parte de mim sente que é o meu pai e de alguma forma tentando dizer alguma coisa, ou talvez ele esteja com dificuldade de ir embora. Eu quero acreditar que ele está em paz, mas essas coisas têm me deixado inquieta. A sensação é que ele ainda está aqui, ou que algo está aqui, e é muito forte. Eu tento não focar demais nisso. Tento seguir com a vida, mas sempre que as coisas começam a voltar ao normal, acontece algo novo. Não sei o que vocês acham sobre isso, mas precisava desabafar. Se alguém já passou por algo parecido, talvez possa me ajudar e entender melhor o que está acontecendo. Obrigada por me ouvirem.